Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma vez estarmos aqui, nesse lugar que chamamos de casa de oração, para ouvirmos a Tua voz, ó Pai. Para lançarmos diante do Senhor as nossas súplicas, para, Senhor Deus, ouvir da parte do Senhor aquilo que traz conforto, consolo e segurança ao nosso coração. Fica com o Teu povo, Senhor Deus, é o que nós pedimos. Consolida, Senhor Deus, o conhecimento de Deus em nossas vidas, ó Pai. Consolida, Senhor Deus, a cada dia mais e mais a nossa salvação, a imagem de Deus em nós. A imagem do Senhor Jesus, Filho de Deus, nosso Deus amado. Que possamos, ó Senhor Deus, ter as mesmas pisadas, ó Pai, ter o mesmo modo de vida, Senhor, infundido pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 14. Agora no verso 32. E antes de nós iniciarmos a nossa exposição, eu gostaria de lembrar, deveria ter falado isso antes, que nós estamos em assembleia. E, como é de praxe, assembleia no dia do Senhor, a devocional da assembleia é o nosso culto. Então peço aos irmãos que após o culto, após o término do nosso culto, assinem o registro de presença da Assembleia para procedermos à eleição dos diáconos de nossa igreja. Diz assim a palavra do Senhor: pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Nós chegamos ao final do capítulo 14, propriamente dito, cuja temática é vivendo em sabedoria. Eu digo propriamente dito porque a partir do verso 33, você tem uma separação aqui que inclui esses versos no capítulo 15. Então, a nossa disposição de livros e de versículos, muitas vezes ela não é compatível com a versão, vamos dizer assim, original, do texto bíblico no hebraico ou no grego, aqui no caso do hebraico. Então existem alguns capítulos que terminam antes, outros que começam depois, mas a estrutura da nossa Bíblia, ela segue esses princípios. Então por isso que eu digo que é o final do capítulo, temática aí propriamente dita, que é vivendo em sabedoria. E aí só lembrando que esse capítulo consiste, melhor dizendo, tematicamente de 3 subunidades, que são andando em sabedoria, que é do verso 1 ao verso 7, não andando pela vista, verso 8 a 15, e fechando o capítulo as caracterizações e consequências contrastantes do comportamento social, ou seja, do andar ou não em sabedoria, as consequências disso. Nós vimos que no par proverbial final, que seria o verso 31 e 32, o verso 31 diz respeito a um comportamento piedoso, contrapondo-se com a impiedade de um comportamento social perverso. E fechando esse par proverbial, nós temos o verso 32, que nos apresenta as consequências eternas desses 2 tipos de comportamento. Aí vimos que no verso 31, ele aponta para o Senhor como Criador de todas as coisas, e o verso 32 nos mostra de forma implícita que o Senhor Deus é o sustentador da ordem moral desse mundo. O mundo, apesar de estar caído no pecado, ele gira em torno da ordem moral divina. É por isso que nós podemos crer em justiça, mesmo aqui nesse mundo.
É lógico que a justiça nesse mundo não é uma justiça cabal, porque vivemos num mundo de pecado, mas Deus estabelece o seu juízo sobre esse mundo constantemente. A Escritura vai nos mostrar isso largamente. Já apontando para o final de todas as coisas, os filósofos da antiguidade, eles olhavam para o que existia na realidade do homem, em especial Platão, e dizia que esse mundo é uma extensão, vamos dizer assim, simplificando, deturpada de um mundo ideal. Apesar da ideia de Platão, em alguns aspectos, corresponder à realidade, não é o caso de a gente falar aqui, mas nesse mundo nós temos uma projeção do mundo por vir. E é isso que nós precisamos entender, porque as coisas que fazemos aqui e as coisas que acontecem aqui, elas vão apontar para esse último dia, ou melhor, o início de uma nova criação, de um novo céu e de uma nova terra. E essas coisas estão ligadas. Elas não estão desligadas, elas estão ligadas uma à outra. E apesar do mundo caído, e aos nossos olhos, o mundo está indo de mal a pior, segundo as Escrituras, esse estado de putrefação do mundo é o juízo de Deus para a reparação de todas as coisas, para a purificação não somente dos homens, mas como desse mundo também. Estamos sendo preparados para a vida eterna, da mesma forma que os ímpios estão sendo guardados para juízo e destruição final. Por isso que os juízos temporários de Deus, eles são realidade. Porque o Senhor sustenta todas as coisas nesse mundo. E aí o verso 32, fechando o capítulo 14, nos mostra as consequências radicalmente diferentes de dois tipos de comportamentos sociais. Um que mostra a piedade do homem e o outro a sua perversidade, que conduzem a essa unidade, a sua conclusão temática. E aí nós vamos perceber que as coisas que nós fazemos nesse mundo, a forma como nós vivemos, a cosmovisão que nós temos, está relacionada ao mundo por vir. E elas trazem consequências nesse mundo e na eternidade. E aí, iniciando esse verso, o verso 32 assim: pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo ainda morrendo tem esperança. Simplificando o entendimento desse verso, ele nos afirma que o perverso é derrubado pelo seu próprio mal. E é interessante porque esse é um tema recorrente aqui em Provérbios. A expressão aqui, derribado, indica fazer alguém ou algo ser arruinado pela remoção da sua estabilidade e segurança, indicando o agente dessa queda. Ou seja, o seu próprio mal. Aquilo que ele pratica, aquilo que o homem pratica, que o ímpio pratica para tirar proveito e na satisfação do seu próprio pecado, é isso que lhe traz destruição. E é interessante porque muitas vezes o nosso discurso pode ser semelhante àquele discurso de Asaf no Salmo 73, dos filhos de Asaf. Eles olham com os olhos humanos e dizem: os ímpios prosperam. Mas se nós tivermos os nossos olhos atentos na eternidade, nós vamos perceber que a maneira como eles vivem está trazendo juízo constante sobre eles. Por isso que muitas vezes esse juízo é aplicado. E todos nós podemos ver. Porque por mais que estejamos, o mundo é um mundo caído,
a verdade de Deus, ela permanece. É como leis físicas. E essa é a grande diferença das leis físicas das leis morais. Elas têm o mesmo peso diante de Deus. Quando quebramos uma lei física, imediatamente as consequências vêm. Mas quando quebramos leis morais, as consequências vêm, mas muitas vezes não são imediatas. Isso por causa da misericórdia, da longanimidade de Deus, para com o homem em geral, em especial para com a sua igreja. Veja o que o livro de Provérbios vai dizer a respeito do perverso ser derrubado pelo seu próprio mal. E muitas vezes a nossa concepção é achar que o perverso se levanta e cai rapidamente. E na concepção divina isso é rápido. Para nós não pode ser, às vezes não é. Às vezes para nós demora 10 anos, 20 anos, 50 anos. Não sei. Às vezes nós nem vemos isso. Mas Deus está vendo. E Ele está julgando. É só lembrar daquele texto de Gênesis capítulo 15, quando ele diz para Abraão, não sei quanto tempo antes, não sei fazer essa conta agora, eu sei que quando o povo entrou no Egito, demorou 400 anos para que o juízo de Deus se manifestasse sobre os amorreus, os ferezeus e todas aquelas tribos em volta que estavam vivendo conforme a sua própria vontade e o seu próprio coração. E Deus diz para Abraão, quando a nação de Israel ainda nem era nação, antes mesmo de seu filho ter nascido, ele disse: você vai ser uma grande nação, você vai para o Egito, sua descendência vai para o Egito, vai ficar lá 400 anos, depois vocês vão voltar para cá. Porque a medida do pecado dos amorreus ainda não chegou ao limite. Há um limite permissivo da parte de Deus dos homens praticarem o mal. E quando eles fazem isso, eles estão enchendo os seus potes da ira de Deus. E em um determinado momento isso transborda. A própria morte, de uma maneira geral, é uma limitação para o pecado do homem. Se nós pegarmos lá Gênesis capítulo 6, os homens viviam 300, 400, 500 anos, imagine, 300 anos. O cara se casava com 120, 130, 200, 300 anos, ele se casava, ia ter filhos. E aí que o Senhor diz naquele momento ali, um momento antes pré-diluviano, ele diz: agora o homem vai viver somente até 120 anos, para que a sua maldade não se propague. O juízo de Deus vem. Às vezes nós queremos que esse juízo, que a nossa justiça seja feita, porque estamos sendo oprimidos, perseguidos, afligidos pelos ímpios, mas nós devemos esperar no Senhor, confiar no Senhor. E esse texto vai mostrar isso claramente. Deus não está com os olhos fechados, apesar de pessoas não crerem em Deus, não acreditarem em Deus. E muitas vezes os nossos olhos se fecham, porque apesar de crermos em Deus, não conhecemos plenamente o meio da sua palavra. E aí nós caímos. Caímos no desespero, caímos na desesperança, caímos na falta de fé, porque desconhecemos o Deus da Escritura. Abra Provérbios capítulo 1, verso 18 e 19. Veja como a Escritura aqui em Provérbios vai falar claramente que o perverso será derrubado pelo seu próprio mal. Diz assim: esses se emboscam contra o seu próprio sangue,
e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Abra Isaías, capítulo 3, verso 11. É interessante que nós olhamos esse texto e vemos na nossa realidade determinadas pessoas que são extremamente perversas e más, ímpios, degenerados. Mas aqui o texto está mostrando o caminho deles para nós. É como assim, não siga esse caminho. Porque esse caminho é um caminho de destruição. Por isso, até citei na pregação passada, por isso ele vai dizer assim, quando teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, tiver sede, porque se não for assim, nós estaremos trilhando o mesmo caminho do perverso. Veja o que diz, ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que suas próprias mãos fizeram. Abra 2 Timóteo, capítulo 3, verso 13. E aqui nós vemos duas realidades presentes no mundo de hoje. Os que querem viver piedosamente e sofrem e são perseguidos por causa da justiça, por isso. E os perversos e impostores, como diz a Escritura, vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Por isso que lá em Apocalipse ele vai dizer assim, continua o justo fazendo justiça e o perverso ou ímpio na sua impiedade. Porque ambos estão guardando esse último dia e estão entesourando para a vida eterna ou para a sua destruição eterna. Abra 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Isso é infalível, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. A Escritura vai dizer que os perversos, eles terão a sua paga por causa daquilo que eles fazem. E não só isso, eles serão destruídos por aquilo mesmo que eles fazem, aquilo que deveria trazer satisfação, prazer e proteção a eles, é aquilo que lhes traz destruição. O livro de Jó, ele descreve a sorte do perverso, né? E de um lado você tem o texto que eu vou mostrar, Bildade, falando de uma realidade, mas aplicando essa realidade de forma errada. E Jó, diante daquela situação, aplicando sim de forma correta o mesmo princípio. E aí, Jó capítulo 18, verso 14 a 18, Bildade descrevendo a sorte dos perversos, olhando para Jó e julgando que a sua situação é semelhante a do perverso, e a gente sabe que não é. A gente sabe que entre os judeus, e nessa época também, havia um entendimento de que se eu passo necessidade, se eu passo dificuldade, se eu estou sofrendo, se eu estou passando alguma injustiça, é porque eu mereço isso. Ou seja, eu pequei, eu estou vivendo uma vida de pecado, e essas coisas são juízo de Deus na minha vida. E a gente sabe que essa verdade nem sempre se encaixa em todos os contextos. Porque o sofrimento também é uma característica do cristão. Por isso Pedro vai dizer, não sofra nenhum crente por causa do pecado, mas se sofrer por causa da justiça, glorifique ao Senhor. E aí você vê aqui, apesar da aplicação errada na vida de Jó, ele fala de uma verdade estabelecida por Deus. Pavores se apoderam dele como inundação. De noite a tempestade o arrebata. O vento oriental o leva, ele se vai. Varre como o ímpeto do seu lugar. Deus lança isso sobre ele e não poupa. A ele que procura fugir precipitadamente da sua mão. Muitas vezes o crente está vivendo em aflição porque não conhece a palavra de Deus.
E nós, como crentes, não podemos ficar desesperançosos. Por mais que a desesperança venha, e como se diz Calvino, a fé é para aqueles que creem, ou seja, para incrédulos crerem. A fé é para nós. Então essas coisas vão acontecer no mundo. E nós, como crentes, temos que ter os nossos olhos no Senhor, tendo fé na sua palavra. Entendendo as tribulações e as dificuldades que nós temos que viver nesse mundo por causa do Evangelho. Mas sabendo que Deus não só traz juízo nesse mundo aos ímpios para a destruição deles, como os lança em juízo final, em destruição eterna. Não é assim conosco. Nós somos corrigidos e disciplinados pelo Senhor para a nossa salvação. Veja o que Jó fala no capítulo 27, do verso 20 a 22, ele diz assim: o perverso será arrancado da sua tenda, onde está confiado, e será levado ao rei dos terrores. Nenhum dos seus morará na sua tenda, espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo secarão as suas raízes e murcharão para cima os seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas e o afugentarão do mundo. E mais uma vez aqui a Escritura nos mostra a ideia de que o perverso, ao causar danos a outro, causará o seu próprio mal. O seu próprio mal. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz assim: ele se agarra tão fortemente ao mundo que não pode encontrar forças em seu coração para deixá-lo, mas é lançado fora dele. A sua alma é exigida, é forçada a se retirar dele, e o pecado se apega tão intimamente a ele que se torna inseparável e vai com ele para o outro mundo. Ele é lançado fora com a sua maldade, morre em seus pecados, sob a culpa e o poder deles, sem ser justificado, sem ser santificado. A sua iniquidade é a tempestade em que ele é lançado, como pragana, ou seja, sobre grãos, perante o vento, expulsando-o do mundo. Esse é o fim dos perversos. E a Escritura, ela não falha. Ela não falha. Às vezes nós não entendemos a misericórdia de Deus e a longanimidade na vida dos perversos, porque nós nos esquecemos que também fomos perversos e ímpios em nossos caminhos. E Deus foi misericordioso para conosco. E Deus quer estender a sua misericórdia a esses homens que não conhecem a Deus por meio do Evangelho. O Senhor Jesus disse: eu não vim tratar pessoas sãs, eu vim tratar pessoas doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Essa é a nossa condição. Nós não temos justiça própria. A justiça que nós temos vem de Deus. E ela só nos alcança por causa do poder dele. Tem uma música do Estênio Marcius que eu gosto muito, que ele diz que ao chegar no céu, tem um anjo lá com uma lista. E aí aquele anjo olha naquela lista, não vê o nome dele. E aí ele começa a conversar com o anjo. E aí o anjo puxa, vamos dizer assim, o histórico dele. E começa a falar do histórico dele, da maldade, dos pecados dele. E aí ele diz assim: mas olha aí, existe o meu nome escrito em vermelho com sangue, pelo sangue do Cordeiro. E aí aquele anjo olha o nome dele ali e diz assim: pode entrar. É assim que funciona. É lógico que isso é uma história, é uma metáfora, mas é mais ou menos dessa forma. Nós só entramos no reino de Deus pela graça e pela misericórdia dele. E é essa graça, essa misericórdia que tanto
quer chamar o pecador ao arrependimento, como também trazer juízo sobre o homem impenitente. E a consequência disso tudo é que o perverso será derrubado, será destruído pelo seu próprio pecado. Como diz lá o Salmo 107, que nós acabamos de ler, no verso 17, os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa de suas iniquidades, serão afligidos. Mas perceba que na outra parte do texto, que é o paralelo antitético, ele vai dizer assim: mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. E é interessante porque essa segunda parte, ela vai apontar para a primeira parte, dando a entender que derribado se refere à morte do perverso, a esse momento final, como um golpe para trazer juízo, um golpe definitivo contra o seu pecado. E por que isso? Porque o salário do pecado é a morte. E esse seria o ponto final de juízo para a malícia do ímpio, para o mal que o homem comete sobre esse mundo. O homem ímpio é escravo do seu pecado, e esse pecado o leva à morte, ao juízo de Deus. E perceba que a ideia aqui é que o justo, em toda a sua vida, ele tem esperança, e principalmente no momento mais definitivo dela, a sua morte. A esperança do justo, ela se inicia nessa vida, na perspectiva do mundo vindouro, e continua nesse novo céu e nessa nova terra. É por isso que o Senhor Jesus disse que Ele era a ressurreição e a vida. E quem estava nele já tinha a vida eterna. É interessante você perceber aqui a palavra que foi traduzida por esperança. Na realidade, no original, ela significa refúgio, amparo, por parte do Senhor, que é o sustentador da ordem moral. A ideia aqui desse texto é que no pior momento e mais decisivo da vida de um ser humano, ele poderá se refugiar em Deus, ele terá amparo. Amparo nele. E o tema refúgio na Escritura, ele é recorrente, apontando para Deus como atributo divino, como um título. Abra Salmo capítulo 9, verso 9. Veja o que a Escritura vai dizer. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Ainda no Salmo, capítulo 28, verso 8. E é interessante porque os Salmos, eles concentram de uma forma muito presente esse tema de refúgio e proteção na Escritura, diferente dos outros textos da Escritura, que também apresentam esse tema. Perceba que as orações ali do salmista, do Davi, elas falam todo o tempo sobre isso. E por quê? Porque a vida dele foi uma vida assim, de perseguição e sofrimento, e de total dependência de Deus. Ele provou isso na vida dele. Ele provou isso na vida dele, constantemente da parte do Senhor. Salmo 28, 8. O Senhor é a força do seu povo, refúgio salvador do seu ungido. Salmo 37, 40. O Senhor os ajuda e os livra,
livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Um salmo bem conhecido nosso, o Salmo 46, do verso 1 a 3, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Algumas igrejas americanas, de origem holandesa, elas têm o hábito de, muitas vezes, dividir o culto em duas partes. Ou seja, a pregação em duas partes. Aí o pregador está falando, pregando, aí ele para, canta um hino, um cântico, e aí volta a pregação. Hoje, se nós fizéssemos isso, esse salmo cairia como uma luva aqui. O Salmo 46. Refúgio, fortaleza. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Mas perceba que aqui ele está falando sobre um momento decisivo na vida de um homem. E esse momento decisivo é o momento da sua morte. E nós vamos perceber, pela leitura que temos, não somente desse texto, mas como de toda a Escritura, e daquele livro que nós estamos lendo com a igreja, com os homens e com as mulheres, que a morte se torna servo do santo, se torna o seu professor, seu santificador e fomentador de sua adoração. E a primeira vez que eu me deparei com esse texto foi quando eu estava estudando sobre essas coisas, e especificamente, se eu não me engano, esse texto de Romanos, capítulo 6, verso 23, e o comentarista dizia que a morte não é mais para nós o salário do pecado. Porque se ela continuar sendo o salário do pecado na nossa vida, a morte de Cristo, o seu sacrifício, não teria efeito. É ainda um aguilhão do pecado, mas para nós não é mais o salário do pecado. Porque a morte foi derrotada na vida do cristão, ela tornou-se serva dos crentes. Esse inimigo terrível tornou-se para nós o preceptor dos céus. E a Escritura vai nos dizer que somos mais que vencedores sobre a morte por meio de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida. E é lá no final: nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte é derrotada por Cristo, ela está presa nas cadeias da ressurreição. Quando Jesus se dirige ali para a família de Marta, Maria e Lázaro, lá no capítulo 11, no verso 25 e 26, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele diz: crê nisso. Quem são aqueles que morrem e ainda vivem? Não somente metaforicamente, porque metaforicamente ou figuradamente nós morremos para o pecado e agora vivemos para Deus, mas literalmente, que é aqueles que morrem e continuam vivendo? Nós, os crentes. A palavra morte significa separação. Filosoficamente é a separação. Morte significa separação. A morte é a separação do corpo da alma. Separa-se aquilo que não poderia ser separado, uma coisa que seria única: o corpo e a alma, uma única coisa. Por isso que na restauração de todas as coisas, os nossos corpos serão transformados. A perspectiva da vida eterna é vivermos com esse corpo
agora não mais tocado pelo pecado, um corpo incorruptível. Nós vamos nos desfazer nesse pó da terra, mas quando o Senhor Jesus Cristo voltar, o nosso espírito que estará com Ele se unirá ao nosso corpo, agora uma nova criação, onde o pecado não mais habita. Essa é a promessa do Evangelho. E aqueles que estão em Cristo hoje, que morrem, na realidade eles estão vivos, estão na presença de Deus. Como diz o texto, na presença de Abraão. E aqueles que não morreram em Cristo estão onde? Estão mortos, porque estão eternamente separados de Deus. Nós nos refugiamos em Cristo na morte, porque Ele venceu a morte, e nós também a vencemos. Nós estamos nele. E quando lá o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 54 a 57, ele diz assim: e quando este corpo corruptível, esse corpo que vocês estão vendo aqui, se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte pela vitória? Onde está a morte pelo aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o Escritor Sagrado pode dizer com tamanha segurança que até na morte, ou ainda na morte, temos esperança, nós temos refúgio. Ele está nos dizendo literalmente que ainda morremos, nós estamos seguros em Deus. E essa palavra, como eu falei, esperança aqui, que é razão no original, dá a ideia de ação, de uma ação de buscar refúgio em Deus. E essa expressão no Velho Testamento é usada como título para o Senhor. O Salmo 59, verso 9, ele diz assim: em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. O Salmo 46, que foi citado agora no verso 7, ele vai dizer assim: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus Jacó é o nosso refúgio. É o nosso esconderijo, é a nossa proteção. A pessoa perversa, olhando o texto de uma maneira geral e a realidade, que perece pelo seu mal, não crê no Senhor, nem mesmo quando está morrendo. E muitos morrem com uma falsa segurança. Quando determinadas ideologias e ensinos dizem que a vida do homem é só isso aqui, ele deixa de existir. Então se cria uma falsa segurança e um apego a esse mundo. Mas a sua eternidade, que comparada à nossa vida nesse mundo, a vida nesse mundo é uma gota num oceano. Eles vão ter a realidade e a verdade que eles não creram e rejeitaram. Não tem como fugir disso. Não há como fugir disso. Não há como fugir disso. Mas ele vai dizer aqui que os retos confiam no Senhor mesmo quando estão morrendo. Porque a morte parece ser uma derrota para o homem, não é isso? E na realidade a morte representa o quê? É o salário do pecado. Mas nós, como crentes, não podemos olhar mais para a morte dessa forma. Ela era isso para nós, agora não é mais.
Para esses homens, eles não creem no Senhor, nem mesmo quando estão morrendo. Mas os retos confiam no Senhor, mesmo quando estão morrendo. Não são derrubados por nenhum mal, incluído a morte. A morte no homem é um golpe final, mas não no crente. A morte no ímpio é aquele tiro de misericórdia. Mas não para o justo. Não para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Salmo 49, ele dá uma visão interessante a respeito disso. Os versos 14 e 15, quando fala da realidade do ímpio, ele diz assim, e do justo, como ovelhas, Salmo 49, 14 e 15, são postos na sepultura. A morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. O Salmo 73, que eu citei aqui, lá nos versos 24 e 25, ele diz assim, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outra em que eu me comprazo na terra, ainda que a minha carne e meu coração desfaleça. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Eu me lembrei de uma certa situação de uma jovem que criticava os seus pais porque eles eram severos e extremamente cuidadosos com ela. E a reprimiam em determinadas coisas que ela gostaria de fazer e eles não permitiam, como um pai justo. Mas ela olhava para o vizinho do lado e dizia, poxa, eu queria que seus pais fossem como, meus pais fossem como o seu. E a vizinha do lado dizia assim para ela, eu saio, entro de casa, ninguém diz nada, eu faço o que eu quero. Meu pai não me ama. Asaf teve essa mesma visão distorcida. Ele olha os ímpios, olha como é que eles vivem. Se eu dou um passinho para a esquerda, eu já sou corrigido. São pessoas que não têm uma visão completa da misericórdia, do cuidado de Deus nesse mundo. No mundo por vir não vai haver isso. No mundo por vir não vai haver necessidade de disciplina. No mundo por vir a mão pesada de Deus não vai cair sobre o seu povo. Sabe por quê? Porque no mundo por vir não vai existir pecado. O problema não é Deus. O problema somos nós. É como um filho que se deixa a própria sorte, ele se torna um animal. Ele torna um bicho. É uma coisa que eu sempre falo para os pais, não percam a oportunidade de corrigir seus filhos. Porque isso aí vai passar. Esse tipo de comportamento rebelde vai passar. Mas a rebeldia vai continuar no coração. Nós não estamos tratando comportamentos, nós estamos tratando a alma do indivíduo. E aí você perdeu a oportunidade de ensiná-lo nos caminhos do Senhor. Aí quando ele chegar na idade adulta, aquela rebeldia vai continuar no seu coração. Porque nós não atacamos naquilo que nós estamos vendo. Nós não corrigimos aquilo que estávamos vendo. Ontem eu estava conversando com um casal. Um casal não, um pai. E a sua filha tímida com relação a alguma coisa. E eu olhei para ele e disse assim,
Vai ter que trabalhar isso no coração dela, hein? Apesar de não ser algo que exponha a rebeldia e o pecado no coração do homem, mas mostra orgulho. Um orgulho assim tão infantil, tão belo, tão bonitinho, mas mostra a raiz, a semente do pecado no coração. Se essas coisas não forem tratadas, se os pais não sentarem, não ensinarem, não mostrarem, não conduzirem, isso vai passar. A maneira como ela manifesta isso vai passar. Mas o orgulho vai ficar no coração. E uma pessoa assim jamais vai aceitar a graça de Deus na vida dela. Olha que sério. Olha que sério. E você olha assim e não vê nada. É tímida. Olha o que os nossos pecados, a nossa natureza faz. Não aceitar as dádivas de Deus. Orgulho. E muitas vezes isso para nós se torna um motivo de vamos dizer assim, de exaltação, né? Eu sou uma pessoa que, poxa, não, querido, não precisa. Eu posso me virar e tal, não preciso da sua ajuda. E muitas vezes pode ser uma realidade, né? Você está passando uma necessidade, aí você supriu aquela necessidade, a pessoa quer ajudar você, e você não precisa. Isso é um ato de piedade. Eu já tenho o suficiente. Mas imagine que você continua nessa situação e não aceita isso por causa do orgulho que existe no seu coração. Você não aceita ser ajudado, você não aceita receber nenhuma dádiva, você tem que dar, você tem que fazer, mas você não pode receber. Sabe qual é o fruto disso? Teologicamente falando? A justiça por meio das obras. Perceba a malignidade no coração do homem. E essas coisas levam à morte. Você pode ser bonitinho, cheirosinho, mas esse sentimento, o orgulho, a inveja, o ciúme ou qualquer outro tipo de sentimento que fica escondido dentro de nós e que se manifesta muitas vezes por meio de supostas virtudes, vão levar o homem à sua destruição, porque vão fazê-lo abandonar aquela pessoa a quem ele precisa encontrar refúgio, que é o Senhor. Ele vai fazer como o profeta Jeremias fala, vai confiar no seu braço, vai confiar em si mesmo e não vai lançar o seu coração em Deus. Veja o que o Salmo 73, 24 a 26 diz: Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tem eu no céu? Não há outro que me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Certo comentarista diz que quando morrer, terá certeza que entrará no jardim do Éden. E por que isso? Porque esse provérbio vê um refúgio para os retos que se encontra além dos limites da morte. Que como todas as coisas se inicia nesse mundo, mas que vai muito além. Porque temos um Pai que é Deus. Se eu não me engano, isso é João capítulo 5 ou 6, quando o Senhor Jesus está, acho que no capítulo 5, eu não vou chutar porque senão eu vou errar, o capítulo precisamente, mas quando o Senhor Jesus está conversando com os fariseus e falando a respeito dele, de si mesmo, por meio das Escrituras. E
O Senhor dizendo para eles, as suas obras são mais, mas eles eram teólogos, eles eram pastores, eram homens que estudavam a Escritura e ensinavam. As suas obras são mais. Vocês são mentirosos. Satanás é vosso pai, que é o pai da mentira. Não, nós temos um pai que é Abraão. Nós temos um pai que é Deus. Nós somos filhos de Abraão. Aí ele diz assim, se vós sois filhos de Abraão, praticai as suas obras. É o que nós estamos vendo aqui, meu. Essa última subunidade, ela vai falar das consequências de um comportamento social piedoso, ou seja, de um andar em sabedoria por meio de um comportamento social piedoso, ou de um andar estultícia por meio de um comportamento social destrutivo. Uma pessoa que anda segundo a sua própria sabedoria, segundo a sabedoria desse mundo, e vai estar sendo conduzida para o inferno. Não é somente nesse capítulo, mas a partir do capítulo 10, você vê isso anteriormente lá, nos primeiros capítulos que são considerados o prólogo do livro de Provérbios, o início, uma introdução ao livro. Mas você vê mais pormenorizadamente, ao final de toda a subunidade, você vê essa mesma temática. As obras desses homens, levando ao juízo final. O comportamento deles, a maneira como eles vivem, ou seja, o caminho que eles trilham, sendo um caminho de morte. Porque por mais que não sejamos salvos pelas obras, a nossa salvação, consequentemente, nos leva a andar por meio dessas obras. É uma nova criação. É uma nova estrutura. É um novo homem. Se é um novo homem. Se formos feitura dele, criados em Cristo Jesus, nós devemos agora apresentar as obras dele. E é isso que o livro de Provérbios está nos mostrando mais uma vez. O caminho da justiça. O perfil de um homem perfeito. E esse homem perfeito é Cristo. É esse exemplo que nós devemos seguir. Vamos orar. Senhor Deus Pai, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra e pedir que ela esteja, Senhor Deus, cada dia, Senhor Deus, sendo introduzida em nossos corações, que esteja fomentando em nós, ó Pai, um novo espírito, Pai, que esteja fomentando em nós um novo homem. O Senhor sabe quantos atrativos ou elementos contrários a isso nós temos. Temos muitos caminhos que levam à destruição, mas um caminho só que leva à vida e à salvação. Senhor, tem misericórdia de nós e nos dá a força necessária, o caráter necessário, a postura necessária como crentes nesse mundo, Senhor, sem responsabilidade, sem compromisso, para sermos como luzes, ó Pai, como luzeiros, como diz a tua Escritura, no mundo em trevas. Tem misericórdia de nós, ó Pai, porque não somos capazes de tão grandes obras se o teu Espírito Santo não estiver em nós, dominando, Senhor, e habitando, Senhor, sendo influente poderosamente nas nossas vidas. Fica, ó Deus, com o teu povo.
nessa manhã de domingo, nos faz desejar esse dia como que se ele se prolongasse em nossas vidas. Porque há um vislumbre do que teremos no último dia. É o início de uma nova geração, de um dia do Senhor interminável, que não terá fim. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.